Fala galera, rubro-negro sincerão na área. Nesta noite, dia 21 de maio de 2025, o jogo da volta entre Flamengo e Botafogo da Paraíba. Vencemos o jogo no placar de 4-2, no somatório 5-2. O Flamengo garante a sua vaga para a continuação da Copa do Brasil. E aqui nós vamos falar sobre esse jogo que, como eu posso dizer para vocês, um jogo treino, um treino de luxo, um jogo que o Flamengo teve controle da partida. Teoricamente, um jogo muito fácil, mas que ainda assim requer certas atenções. Jogo para você poder testar, inovar, fazer experimentos. Esse foi o jogo. O nosso querido Felipe Luiz aproveitou para fazer justamente isso. Botou um time meio mesclado, botou bastante garotos para jogar. Muito me surpreendeu, vários jogadores me surpreenderam, mas é aquele negócio, nós temos que ter o pé no chão e a realidade que o Botafogo da Paraíba não é parâmetro para o Flamengo. Isso é ser sincero. O Botafogo da Paraíba foi, conforme eu disse, um treino de luxo. E ainda assim, apesar de ser um treino de luxo, a gente requer cuidado, requer atenções, porque o time demonstra algumas coisas que precisam novamente vir a melhorarem. E, enfim, então não tem muito o que falar. O controle do jogo era nosso, situação, um jogo bem tranquilo de ser jogado. Fizemos o nosso papel, mas levamos gols, e é isso que eu não achei legal. E algumas falhas, algumas situações que ocorreram na partida que eu fiquei um pouco cabisbaixo, um pouco triste, porque não é para acontecer isso, mas aconteceu. Como é um jogo, vamos botar assim entre parênteses, um jogo de você estar experimentando situações novas, então tá tranquilo. Então é isso. Falando aqui sobre os lances, muitos jogadores aqui que eu quero dar o destaque, principalmente o Everton Araújo, que hoje fez uma partida soberba, um jogadoraço. Hoje foi um jogadoraço. Já tinha sido na última partida, mostrando que está tendo uma evolução, está crescendo. Aqueles defeitos que nós tínhamos apontados para ele, parece que ele está corrigindo, porque ele fez uma partida impecável. Tudo bem, teve o Gerson ao seu lado a maioria do tempo, comandando ali, auxiliando ele, ajudando ele, então fica fácil, né? Quando você tem um time bem montado, bem armado, bem consistente, fica fácil para todo mundo jogar. E não foi diferente com ele. Aproveitou essa situação, mas o fato é que ele fez um partidaço. E eu tenho, como eu várias vezes o critiquei, hoje eu tenho que elogiá-lo, porque ele foi muito consistente em um jogo inteiro. Então, o melhor do Flamengo, na minha opinião, Ayrton Lucas e Everton Araújo. Essa é a minha concepção. Ayrton Lucas, primeiro tempo, sublime. Que primeiro tempo fantástico do Ayrton Lucas. E o Everton, segundo tempo, o Ayrton diminuiu um pouco o ritmo. E o Everton foi consistente o jogo inteiro, dentro da sua proposta, do que é a função dele. Jogou o jogo dele com toda tranquilidade. Mesmo após a saída do Gerson, ele manteve o mesmo nível de atuação. Então, por esse motivo, Ayrton Lucas pelo excelentíssimo primeiro tempo e o Everton Araújo pela consistência do jogo todo são os meus destaques para o jogo de hoje. E a parte, que não foi bem, foi o jogo que tinha tudo para arrebentar e não fez nada, Matheus Gonçalves. É o jogo que o cara tem para poder mostrar suas credenciais, mostrar suas armas,
e não fez nada. O pior em campo do Flamengo foi o Matheus Gonçalves. Não que tenha feito uma partida trágica, mas foi muito abaixo dos demais. Então fica aqui o meu ponto de observação para o Matheus Gonçalves, que na minha opinião hoje foi muito abaixo. Então, falando aqui sobre nosso rito aqui dos lances, galera, o Flamengo já começa recebendo susto, né? O primeiro minuto de jogo, o Botafogo chega na bola cruzada, e o Matheus Cunha fez uma boa intervenção e impediu que poderia ser o primeiro gol, né, de abertura do placar do Botafogo da Paraíba. E a resposta da gente veio aos 4. Depois de cobrança de escanteio feito pelo Cebolinha, o Danilo foi lá, completou, estopa Mengão 1-0 logo aos 4. Aos 6, logo em seguida, uma jogada do Fla com Michael, Ayrton Lucas, e o cruzamento para o Pedro, que dominou aquela bola, ajeitou e com requintes de crueldade deu um tapinha de levinho para o fundo da rede. Que golaço do Pedro, com muita frieza, muita destreza, mostrando todas as suas credenciais de matador. Foi o nosso artilheiro reverência e fez o segundo gol do Mengão aos 6 minutos. Aos 7, bom chute do querido Henrique Dourado. Cara, uma coisa que eu quero falar pra vocês: como esse cara não tá no time de primeira divisão, um time de Série A? Ah, mas ele não tem mais velocidade. Cara, mas o cara tem um domínio, tem posicionamento, ele briga no campo o tempo todo. É um jogadoraço, muito melhor do que a grande maioria dos centroavantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não consigo entender como um time não contrata esse cara, que é nosso querido ex-atacante, né? Exímio cobrador de pênalti, o maior cobrador de pênalti que eu já vi até hoje foi Henrique Dourado, não tem igual. E como é que um time de Série A não contrata esse cara, cara? É inacreditável esse cara estar no time de Série C do Campeonato Brasileiro. E aí ele dá um chutaço e o nosso goleiro vai e defende, né? Então beleza. Aos 18, Ayrton Lucas, o nome do primeiro tempo, chuta de fora da área e o goleiro defende. Aos 20, boa jogada do Fla e o Ayrton cruza para o Varela. Deu uma bola açucarada para o Varela, a Varela dominou, ajeitou, chutou, fundo da rede, estopa, Mengão 3-0, isso aos 20 do primeiro tempo. Aos 27, o Fla marca pressão, né, saída de bola, aquele negócio todo, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, aquela pressão em cima tal. E aí tomamos a bola, o Michael me vai dar a bola para o Matheus Gonçalves, que esse não conseguiu aproveitar e perde a oportunidade. 29, boa puxada de ataque e o Cebolinha me vai dar uma arrancada e uma bomba e o goleiro vai e defende. 32, chute do Gerson no meio da rua e o goleiro defende. Galera, o que vale aqui é destacar, eu acho que vale aqui o destaque, aquele nosso papo da intensidade do Flamengo dos 30 minutos, a gente analisou aqui, só deu Flamengo. O Botafogo da Paraíba, primeiro lance 1 minuto, e depois com o Henrique Dourado aos 7, né, 2 lances dos caras, e nós mandamos o jogo todo. 30 minutos de muita intensidade, aquilo que o Flamengo já vem demonstrando em outras partidas, aquela pressão muito forte até os 30 minutos do primeiro tempo. Aí o que aconteceu? 35, erro de posicionamento, um vacilo que a zaga deu, o time dos caras lá pela esquerda, o camarada fez o cruzamento, excelente cruzamento para o Henrique Dourado, e aí o nosso goleirão Matheus Cunha deu um mole, cara. Por quê? O Henrique Dourado não tem velocidade, e essa bola ele pegou na intermediária, chegando na área, mas ele tinha um caminho aí, uns 15, 20 metros para correr, para chegar no gol, e o Michael vinha que nem um louco na caça dele. O Matheus Cunha me vai todo atabaluado, se atrapalha na saída de bola. O Henrique Dourado, que é um cara extremamente experiente, frio, fez o papel dele, deu aquele cortezinho, chutou,
e gol do Botafogo da Paraíba. Um lance extremamente tranquilo. Eu acredito que tiraríamos a bola com tranquilidade. O Michael chegaria ali, chegaria à cobertura da zaga e possivelmente ficaria mais difícil para ele. Mas o Matheus Cunha fez o favor de facilitar a jogada para o Henrique Dourado, e o cara, como é matador, colocou a bola para o fundo da rede. Gol do Botafogo da Paraíba. E 39, olha aí, olha a pane do Flamengo, 35 gols dos caras, 39, uma outra excelente oportunidade do Botafogo da Paraíba. A bola foi quicando na frente do atacante, ele, o gol, soltou-lhe uma bomba para fora, tudo para fazer o gol, o segundo gol dos caras, e o rapaz me deu uma bomba de cara pro gol, desperdiçou o que poderia ser o segundo gol do Botafogo da Paraíba por falha novamente do sistema defensivo. Conforme eu falei, um jogo treino, um jogo de você fazer experimentos, mas ainda assim as falhas, principalmente depois, aqui o último lance da gente foi aos 32, o Flamengo se abriu, o Flamengo se perdeu e os caras chegaram. 35 gol, 39, uma bola que poderia ter sido gol também, e o rapaz chutou a bola para fora, perdendo grande oportunidade para o Botafogo da Paraíba. E aqui eu fecho o primeiro tempo dando uma nota 7 para o Flamengo, por causa do jogo ter sido intenso até os 32 minutos, e o Ayrton Lucas como um grande destaque, o cara, a maior válvula de escape do Flamengo, o cara mais insinuante. E enfim, então fica aí nota 7 para o primeiro tempo, um jogo bom, mas com certos alertas acesos. Então fica aí. Vamos para o segundo tempo. E aí, galera, vem o segundo tempo. Segundo tempo, conforme dito aqui no início do nosso vídeo, a nossa análise, um jogo de experimento, um jogo que o Flamengo pegou ali realmente para fazer um laboratório. Só que um jogo fácil, um jogo tranquilo, mas com certas situações que denotam que o Flamengo precisa melhorar algumas situações. Então, corremos riscos, passamos sufocos e alerta ligado. O segundo tempo não foi do mesmo nível do primeiro tempo. Mas o jogo já estava definido, a partida já estava definida, fizemos aí... estamos ganhando o jogo já de 3-1, agregado 4-1. Tá bom, 3-1 no primeiro tempo. Sabe quanto é que foi o segundo tempo? 1-1. Então, totalizando 4-2 no placar. Mas o fato é que nós empatamos o segundo tempo. Empatamos com os caras tendo várias oportunidades e o time errando por deveras. Então, aqui fica o sinal amarelo, correto? Algumas coisas muito bacanas e outras que a gente precisa melhorar. Aqui para mim esse é o destaque. 3 minutos. Excelente jogada do Fla, que o Varela cruza a bola na medida para o Cebolinha, que de cabeça não perdoa e coloca a bola no fundo da rede. Então, quer dizer, nossa abertura de jogo logo aos 3, o Flamengo já bota o placar mais avantajado. Aqui o jogo estava 4-1. 3 do segundo tempo, a gente fez o nosso quarto gol no jogo. 6 minutos, boa trama do Fla, a bola chega no Cebolinha, que arrisca da entrada da área, mas a bola vai por cima do gol. Então, galera, aqui 3-6. Agora, olha aqui a situação que vai acontecer. 3 situações seguidas. 9. Chute do Botafogo de fora da área, essa bola vai para fora. 10. Saída de bola errada do Flamengo, o Botafogo pega essa bola e solta uma bomba, e essa bola explode na trave. Acompanha comigo. 11. Novamente o Botafogo chega com perigo, outro chute de fora da área, o Matheus Cunha faz grande defesa. Então, 3 lances seguidos, apagão completo na equipe, e o Botafogo chegando com tudo. Botafogo da Paraíba, não é o Botafogo daqui não, Botafogo da Paraíba, 3 vezes seguida, 9, 10, 11, rondando, chutando, tentando,
A gente se perdendo, saída de bola errada, o time entrou em parafuso nesse pedaço aqui. E aí o Felipe, como não é bobo nem nada, faz logo 3 substituições aos 12. Saíram Gerson, Varela e Michael, deram lugares a Lohan, Wesley e João Alves. Tá? Daqui 12. Nós só fomos ter oportunidade aos 21. Boa jogada do Fla, com cruzamento do Wesley, que vai na cabeça do Lohan e o goleiro salva. Uma boa cabeçada, uma boa intervenção, boa jogada. 22, novamente o Felipe faz substituição, ele tira o Cebolinha e coloca o Arrasca para dar ritmo de jogo para ele. E vou falar, hein? Gostei muito da movimentação do Arrascaeta hoje, com fome de querer fazer uma boa partida, querendo mostrar serviço, com boa movimentação. Então, show de bola. Às vezes, todas que o Arrasca ele se propondo muito pro jogo, né? Buscando muito o jogo. Então esse aqui é o ponto para mim que vale a atenção. 23, aí vem outro vacilo da nossa zaga, cobrança de escanteio, a bola vem de primeira, cara, um chute de rara felicidade do Rodrigo Alves, que tinha acabado de entrar, soltou-lhe uma bomba de primeira lá da entrada da área do lado esquerdo. O Matheus Cunha não viu nem a bola. A bola parou dentro do gol. E gol dos caras, o segundo gol dos caras no jogo, empatando o primeiro tempo. 31, saiu apagadíssimo, inoperante Matheus Gonçalves e entrou o Juninho. 37, depois de uma grande jogada do Flamengo, a bola sobra para o Pedro, que finaliza e o goleiro espalma para fora. 42, chute do Luan de fora da área e a bola vai por cima do gol. Então, galera, é isso. Aqui terminamos o Flamengo, trocação com o Botafogo da Paraíba, um jogo que era para ser completamente nosso e nós não conseguimos ganhar o segundo tempo. Empatamos o segundo tempo na somatória. Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 2, no agregado Flamengo 5, Botafogo da Paraíba 2, e nós avançamos na Copa do Brasil. Para esse segundo tempo eu dou nota 5 para o jogo. Segundo tempo, nota 5 para o segundo tempo. Destaque, conforme eu falei, melhor jogador da partida, Ayrton Lucas e o Everton Araújo. O pior do nosso time, Matheus Gonçalves. E fica aí muita coisa aí pra gente ter que acertar. Eu sei que hoje foi um jogo treino, um jogo de experimental, mas são coisas que a gente tem que corrigir. E aí agora a nossa parte final, quem passa e quem não passa no nosso time. Matheus Cunha, cara, nota 5, cara, porque pra mim a falha dele ali no gol do Henrique Dourado foi gritante, meu irmão. O cara tinha que ter a leitura do jogo, viu que o cara tava longe, o cara não tem velocidade, pra que ele vai sair, cara? Pra que ele vai sair? E o cara, como é bom, o cara como é matador, Esperi, tocou pro lado, tirou dele, gol, e vinha o Michel que nem um foguete, vinha a cobertura chegando da zaga, iria, como é que eu posso dizer, dificultar muito o lance pro Henrique Dourado, mas o Matheus Cunha fez o favor de facilitar e o cara aproveitou e fez o gol. Então o Matheus Cunha com nota 5. Varela, boa partida do Varela, meteu gol, coisa rara, cruzamento para gol. Porra, Varela passa com muito louvor. Excelente Varela hoje, muito bom, muito boa partida. Aí você tem o zagueiro João Vitor, bom menino, cara, que garoto promissor. Flamengo com um zagueiro que pode vir a se tornar um grande zagueiro, um zagueiraço da nossa equipe. Tem todas as condições de assumir ali a posição e dar conta do recado, porque o garoto joga com personalidade, é muito bom, posicionamento, toque, visão, um garoto excepcional, cara. Então eu sei que é um menino, tem muito que amadurecer, mas tem todos os ingredientes necessários
para se tornar um monstro de zagueiro. Danilo, isso aqui já é zagueiro consagrado, monstro, passa com louvor. Everton Araújo, eu havia dito a última partida que foi a melhor partida dele do Flamengo, mas hoje, tudo bem, o adversário hoje é menos, né? Menos questão de exigência. Um jogo muito mais fácil de se jogar, mas ele arrebentou com o jogo, melhor em campo junto com Ayrton Lucas. Gerson, muito bom, tranquilo, consistente, sereno, maduro, enfim, passa de longe. Matheus Gonçalves, o pior do Flamengo, errou tudo, só vi uma jogada, de tudo que ele participou, uma jogada interessante que ele fez, que ele deu uma bola de trivela, achei bacana, mas o restante, todos os dribles foi desarmado, não conseguia ter vantagem absolutamente nada, tudo atabalhoado. Então, uma partida horrenda e um jogo fácil desse para ele fazer o nome dele se consagrar, se deixar o Felipe ter segurança de acioná-lo outras vezes, mas não aproveitou a oportunidade. Desculpa, Michael, excepcional, o que teve em campo, jogou muito bem, assistências, toques rápidos, dando profundidade, excelente. Cebolinha, mesma coisa, um partidaça também do Cebolinha. Pedro, porra, eu vi o Pedro hoje até de meio de campo, cara, no segundo tempo. Arrascaeta na frente, ele veio pro meio e dando vários passes, passe em profundidade, passe curto. Pedro é sacanagem, Pedro fez gol, Pedro... E jogou o tempo todo, hein? E jogou o tempo todo. Isso é sinal que ele tá voltando, tá tendo segurança, ficando seguro de si, de se manter os 90 minutos em campo, que pra gente isso é maravilhoso, porque quando tem Pedro em campo, a nossa chance de fazer gol é muito grande. Lohan entrou, cara, passa com louvor, jogou tranquilo, né? Alguns lances ele foi muito bem, teve a cabeçada que o goleiro tirou, show de bola. O Wesley entrou, manteve o ritmo, passa com louvor. João Alves, menino, jogou ali na cabeça de área, lugar do Gerson. Bom jogador. Quer dizer, você já tem aqui Everton Araújo e João Alves. Olha aí o ninho dando frutos. Então, um garoto que promissor também, cara. O Arrasca, esse dispensa comentários. Hoje, mostrando melhor forma física, mais antenado, querendo o jogo, coisa que não aconteceu na última partida que ele jogou. Que foi a pior partida que eu vi dele do ano. Hoje, completamente diferente, querendo o jogo. Esse é o Arrasca que a gente quer. E o Juninho, que pouquíssima produção, entrou e não correspondeu, não conseguiu nada. Então, a nota 5 aqui, meia bomba, e tá tudo certo. Então a nota do segundo tempo para mim fica uma nota 5, por tudo que o Flamengo passou, vários sustos, ainda tomou gol. Então eu sei que hoje é um jogo experimental, um jogo de você fazer experimentos, é um jogo treino, mas a gente não pode tomar tantos chutes, tomar 2 gols do Botafogo da Paraíba. Me faça um favor, né, galera? Jogamos muito bem, primeiro tempo, com a intensidade até os 32 minutos, depois foi aquele boi-maria, vamos dizer assim. Então, fica aí, Flamengo classificado, situações aqui de alerta e vamos continuar. A proposta do canal, conforme eu sempre falei para vocês, é ser sincero. Não tem esse papo de passar pano, de falar coisa que eu não estou vendo. É a situação, jogamos com um time extremamente fragilizado, isso aí não é parâmetro para o Flamengo, e ainda assim tomamos 2 gols e vários sustos. Então, não tem como eu chegar aqui e enaltecer, falar mil maravilhas. O que foi bom e o que foi muito ruim. 2 gols dos caras, várias oportunidades que os caras tiveram, alerta ligado para o nosso Mengão. Tem coisas muito boas, mas também tem coisas que a gente precisa melhorar. Fato, ponto. Aqui a gente fecha. Então é isso. Aquele pedido de sempre. Se você puder se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu comentário, puder compartilhar o vídeo, agradeço do fundo do coração. Próxima partida
é parada dura. E o negócio é briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos enfrentar o Palmeiras. E aí, meu irmão, a chapa vai esquentar, é outro nível, é outra situação. Não é essa mamata que a gente teve hoje, né? Essa barbada, né? Então, tudo que tá de errado aqui, meu irmão, tem que se acertar pro jogo do Palmeiras pra gente arrebentar com os caras. Porque time nós temos todas as condições, a gente tem tudo para ganhar do Palmeiras. Então é isso, galera. Forte abraço a todos, fiquem na paz, Deus abençoe, até a próxima. Valeu.